Bem-vindo a mais uma transmissão via Facebook. Essa live Facebook é mais uma manhã abençoada. Esperamos que nos acompanhe e nos acompanhe no final das coisas. Pedimos que deixe o seu comentário daquilo que você entendeu, percebeu através dessa live. Então, que Deus nos ajude. O nosso pedido é que caminhemos juntos. Eu sei que ao começar, entramos naquela preguiça, só vemos as primeiras palavras e não nos aprofundamos mais naquilo que é a essência desta ministração. Mas queremos te dizer que até no final, tu serás muito abençoado. Então, bem-vindo a todos que estão nos acompanhando nessa hora e que recebam as nossas calorosas saudações em nome do Senhor Jesus. De novo, estaremos meditando no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Só que hoje nós vamos para o capítulo de número 14, que vai ser uma grande bênção. Versículo 14, estaremos lendo o versículo de número 5 e 6. 5 e 6, 5 e 6, 5 e 6. Compartilhe esse vídeo. Peço para convidar mais gente a gostarem dessa página. Convida mais gente a gostarem da página e a seguirem essa página. Compartilhe com todos os seus grupos de Facebook, amigos, com todo mundo, e deixem que todos sejam impactados com esta página, porque é uma página meramente com o objetivo de poder abençoar vidas através da ministração da palavra de Deus. Então, aguardamos em Ti e esperamos com que o Senhor nos abençoe nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Let's go, let's go, let's go. Vamos ler. Oh, meu Deus. Estaremos lendo aqui, só deixa mexer algumas coisinhas. Pai do Senhor, saudações a Ti aí. Só tô mexendo alguns pãozinhos aqui. E dentro em breve estaremos indo para aquilo que é a palavra do Senhor. A paz, bom dia. Seja bem-vindo a essa nossa live. Compartilhe a live com mais alguém. Aqui no versículo, eu estava a dizer, João 14, vamos ler a partir do versículo de número 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. A preocupação de Tomé é que ele não sabia onde Jesus ele ia e que queria conhecer o caminho. Versículo de número 6. Estaremos muito focados no versículo de número 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa é uma ministração de Jesus. Jesus ele dizendo que eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele fala de três coisas muito fundamentais que fazem o ser humano aquilo que é o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa terra nós precisamos sempre de um caminho, precisamos sempre da verdade. A verdade liberta, o caminho nos leva ao nosso destino, a vida é o que todos nós precisamos. Então Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém pode chegar ao Pai senão por ele, Jesus Cristo. Então que estava a nos mostrar que todos aqueles que desejam chegar a Deus, todos aqueles que desejam se aproximar do nosso Deus,
Ele veio para ser o caminho, porque antes todos nós estávamos longe, bem distante. Então, ele veio para ser o nosso caminho, o nosso ponto de acesso, de podermos chegar na presença do nosso Deus. Então, não há como chegarmos a Deus se não for por Ele. Todos aqueles que desejam chegar a Deus, todos aqueles que desejam se aproximar de Deus, precisam ir através dele. Nós precisamos, todos nós, tomarmos a Ele como o nosso caminho para Deus, tomarmos a Ele como aquela verdade que sempre e sempre por muito tempo nós buscamos. E a vida, aí nós vamos conseguir chegar diante do nosso Pai. Aqui no versículo de número 7 diz: se vós me conheceis a mim, também conheceis ao meu Pai, e já desde agora o conheceis e tens visto. E aqui no versículo de número 8 disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, como o que nos basta. Então, o que ele mais queria, por exemplo, Filipe, o que ele mais queria é que o Senhor lhes mostrasse o Pai, nos mostra o Pai, e isso para nós será suficiente. Não queremos muita coisa, não queremos ser mostrado outras pessoas, mas o que nós queremos é que nos mostre o Pai. Isso será suficiente, porque conhecendo o Pai, certamente que as nossas vidas não irão permanecer do jeito como elas são. Então, o foco principal nesse dia é que nós conheçamos o caminho e também conheçamos o Pai. We must know the way and also we must know the Father. All of us, we need the way to reach somewhere. Precisamos de um caminho para podermos chegar em algum lugar. Precisamos de um caminho para chegarmos ao nosso Pai. Então, vivemos por muito tempo sem conhecermos o caminho. Usamos vários caminhos para podermos chegarmos em algum lugar. E todos esses caminhos é como se fossem caminhos errados. São caminhos que, em vez de nos fazerem chegar ao nosso destino, nos perderam cada vez mais. São poucos que vieram a Deus e que não tiveram experiência de terem se perdido, usar caminho de drogas, caminho do curanderismo, caminho de bruxaria, caminho de engano, muitos outros caminhos. E todos esses caminhos não nos ajudaram. Mas esse caminho que Jesus Cristo, quando ele se declara como caminho, é o único caminho que nos fará chegar ao nosso destino. Pois o nosso destino não está nas mãos das pessoas, o nosso destino não está nas mãos dos curandeiros, o nosso destino não está nas mãos nem de uma ou outra qualquer pessoa, mas o nosso destino está em Deus. Então, conhecendo Jesus é conhecendo o caminho, conhecendo Jesus é conhecendo a verdade, conhecendo a Jesus é tendo a vida dentro de você. Porque podemos pensar, em muitos momentos nós pensamos que tínhamos a vida dentro de nós, mas Jesus, ele nos prova, quando ele em João 10:10 diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que vocês tenham a vida. Então, se alguém diz que eu vim para que vocês tenham a vida, ele está a dizer claramente que nós não tínhamos vida, apesar de pensarmos que tínhamos a vida, mas nós não tínhamos a vida. Porque se tivéssemos a vida, ele não iria dizer que eu vim para que vocês tenham a vida. Quer dizer que antes parecíamos que tínhamos a vida. Em outras palavras, nós éramos cadáver. Cada um estava morto em seus pecados, em suas consciências. Cada um de nós estava morto nesse lugar. Então ele deixou o seu caminho, a verdade e a vida. Então, tudo quanto irá moldar, fazer a nossa vida, nós encontramos nele. Não precisamos de seguir outras coisas, senão seguir a Jesus Cristo. Ele é o caminho para a vida, ele é o caminho para a vida, ele é a verdade. E conhecendo a ele,
nós conhecemos o Pai. Por isso aqui ele diz, se vós me conheceis a mim, também conheceis o meu Pai. Desde já agora vós tendes visto. Quer dizer que através de Jesus Cristo, olhando para Cristo, segundo como diz Colossenses diz assim, Jesus Cristo, ele é a imagem invisível, é a imagem visível do Deus invisível. Quer dizer que antes Deus era invisível, ninguém podia ver a Deus. Então Paulo ele diz que Jesus Cristo é a imagem visível. Então aquele que considerava Deus sendo invisível, através de Jesus Cristo, tornou o Deus invisível, se tornou Deus visível através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que mais nós precisamos é nós conhecermos ao Pai. Por isso aqui no versículo do Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso será suficiente. If you can show us the Father, it will be enough. We can see a lot of things, but now we have that challenge. Show us the Father, it will be enough for us. Isso será suficiente somente quando nos mostra o Pai. Esta era a preocupação. Qual Pai? O Deus Pai. Então ele diz, há quanto tempo eu creio? Disse Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê a mim, vê ao Pai. Como diz a Escritura, como dizes, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. Crê-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crê ao menos por causa das mesmas obras. Então, ele está dizendo que olhando para ele, quem vê a Jesus, ele vê ao Pai. So if you can't recognize him, it means that you also can't recognize the Father. Because if you wanna see the Father, you can't see the Father without recognizing Jesus. Você não pode ver o Pai, ainda que você ore, ainda que você faça tudo, mas if you don't accept Jesus, se você não reconhece, se você não aceita a Jesus, é o mesmo que o Pai ainda está distante de si. Porque o Pai desde antemão era invisível. Então são poucos homens que acreditavam a existência do Pai por ser um Deus invisível. Então por causa disso ele decidiu ser do invisível através de Jesus Cristo e ele se tornou visível. Então Jesus ele disse, quem vê a mim vê ao Pai. If you see me, you also see the Father. You also saw the Father. Então aquele que me vê quer dizer que automaticamente ele viu ao Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem, não é ninguém vai, não. Ninguém vem ao Pai senão por mim. So if you want to come to the Father, you must use Jesus as the way. Quando ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim, it means, quer dizer que para você chegar ao Pai, você precisa de um caminho. Ninguém pode chegar em algum lugar sem ter usado um caminho, uma estrada. Por isso, a última coisa, ele nos prova que é o caminho. Diz, ninguém vem para eu vir, eu venho através do caminho. Ninguém vem ao Pai, ninguém pode chegar ao Pai. Se nós desejamos chegar em algum lugar, sempre galgamos por um caminho, nós usamos um caminho. Então está dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer que para tu vires ao Pai, tu precisa usar o caminho. E esse caminho não é feito de areia, não é feito de alcatrão, nem pavimento. É um caminho que é feito por mim. Eu é que sou esse caminho para poder chegar ao Pai. Eu sou o caminho. Então muitos procuram o caminho. Muitos entram em vários caminhos, mas a procura
de um caminho. Então, o que o homem precisa? O homem precisa de um caminho. O caminho é que nos levará à vida, o caminho que nos levará ao Pai, o caminho que nos levará a sucesso, o caminho que nos levará às nossas vitórias. Então, esse caminho é Jesus Cristo. Esse caminho é Cristo dentro de nós. Por isso, a partir do momento que nós o aceitamos, nós aceitamos ao Deus Pai, nós aceitamos o caminho, nós aceitamos a ponte que nos leva a Deus. Porque nós estávamos longe e Ele veio servir da ponte que nos leva ao nosso Pai. Então, mostra-nos o Pai e será suficiente. A preocupação de Filipe era conhecer o Pai. E Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. If you see him, se você vê a Jesus, você vê ao Pai. Quem viu a Jesus, viu ao Pai. Quem vê a Jesus, ele vê ao Pai. Então, ninguém pode ver ao Pai se antes não viu a Jesus. Se você quer ver o Pai, primeiro você tem que ver a Jesus. Primeiro você tem que contemplar a imagem de Jesus. Você tem que olhar para Jesus em primeiro lugar. Se você consegue olhar para Jesus em primeiro lugar, certamente que tu saberás e identificar o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse Jesus, eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai, como dizes, mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, e as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, e o Pai, mas o Pai que está em mim é que faz essas obras. Crês-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crês ao menos por causa das obras. Aqui no versículo 2, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maior destas que eu, porque eu vou para o meu Pai. Então, é isso que muitas das vezes, nós precisamos. Nós precisamos, em primeiro lugar, ver a Cristo. Nós precisamos ver a Cristo. Aquele que crê em mim, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. It means that he is going to do the same work. Ele fará as mesmas obras que eu faço. Aquele que crê em mim, é Jesus ele dizendo, essa necessidade, essa parte de crer, is something that is necessary. Todos nós precisamos chegar a Deus crendo, não acreditando. Acreditando, nós acreditamos nas pessoas, acreditamos naquele. Acreditar é diferente de crer. Crer é algo espiritual. Você nunca pode dizer que eu creio a dizer para uma pessoa, não. Mas eu posso dizer que eu acredito em Deus, ao mesmo tempo dizer eu acredito no fulano. Então acreditar é uma mistura, tanto para o homem, tanto para assim como para Deus. Mas quando nós vemos em crer, por isso aqui ele diz, muitas vezes ele fala de crer. Por isso ele diz que, aqui diz, na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará essas obras que eu faço. Então, we are called, nós somos chamados a crer. Nós somos chamados a crer naquele que é caminho, naquele que é a verdade, naquele que é a vida. Nós somos chamados a crer nele e caminharmos nele e deixarmos ele fazer e operar nas nossas vidas. Não importa o que nós atravessamos, porque nesse mundo é muita coisa que nós vamos atravessar. Mas Jesus ele disse que eu sou o caminho. Caminho à vitória está nele. O caminho à vitória está em Cristo Jesus. Porque quando ele diz que eu sou o caminho, esse caminho é caminho à vitória, é caminho ao sucesso, é caminho, se isso não mal, com já, salbona sis, se a bonga cubanate. So,
esse é um caminho. That's a secret, the way. We need the way to reach somewhere. Without a way, we cannot reach nowhere. Sem um caminho, nós não podemos chegar em algum lugar. So that's why he's standing and said that I am the way, the truth and the life. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. If you want to move, you must follow the way. The way that will take you wherever you desire to reach. O caminho que te levará aonde você deseja chegar. So without this way, sem esse caminho, even if you desire to reach somewhere, even if you wish to reach somewhere, you cannot reach there. Você não pode chegar lá. Por quê? Por não conhecer o caminho. So that's why this show us the way. Show us the Father. Mostra-nos o Pai. Quer dizer que eles estavam com ele, mas eles não conheciam o Pai. That's why he said that, show us the Father and it will be enough. Mostra-nos o caminho e isso será suficiente. This man is a wise man. We want all to see the Father. We don't want to see the pastor. We don't want to see the bishop. Show us the Father. Porque eu posso ser pastor, eu posso ser apóstolo, eu posso ser profeta, enquanto não sou pai. O Pai, quando nós falamos do Pai, o Pai é aquele que dá a vida. O Pai é aquele que morre. Por isso, Filipe diz que o que mais queremos nesse tempo is to know the Father, because we know that the Father, when we know Him, He will be a Father, He will satisfy us, He will bless us, Ele irá nos abençoar e fará tudo quando nós desejamos. Então, mostra-nos o caminho e isso será suficiente para nós. Então, sou o caminho, a verdade, I'm the way, the truth, and eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer chegar em algum lugar, você precisa crer que Jesus, Ele é o caminho. Ainda que as circunstâncias, ainda que os problemas, o caminho da minha vitória. I don't know if you understand me. O caminho da minha vitória é Jesus Cristo. O caminho, the way of my victory is in Jesus. O caminho da minha vitória é Jesus. A verdade que mudará a minha história é Jesus Cristo. A vida que eu preciso está nele, Jesus Cristo. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. So, if you want to see the Father, come to Jesus. Por isso ele diz, vem. Ninguém vem. It means that you must come. You must use Him as a way. Você vai usar a Ele como um caminho para chegar diante do Pai. Quando você já está diante do Pai, você vai expor os seus assuntos, seus problemas, suas inquietações, tudo quanto te aflige, você vai conseguir colocar. Porque você conseguiu chegar. Por isso, ele diz, mostra-nos o Pai. What we need to know. What we need to know. We want to see the Father. Nós queremos ver o Pai. Mostra-nos a Ele e será suficiente. It will be enough. We know that He will solve our problem. Sabemos que o Pai, que é Pai, Ele resolverá os nossos problemas, mesmo que seja difícil, mas se nós chegarmos a Ele, Ele vai resolver os nossos problemas. O Pai, diferente de todos, o melhor Pai que amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho. Então, aquele diz, aquele que crê em mim, em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras. Essa particularidade de crer é something so wonderful. Vamos para Romanos. Romanos 14, eu quero te mostrar uma coisa. Romanos 14, deixa lá ver Romanos 14. Romanos 14. Vamos ver uma coisa muito interessante. A necessidade de
de crer. Crer, Romanos 14, eu acho que 14. Eu quero ler uma coisa, depois já estamos a terminar, o tempo já nos deixou. O último versículo de Romanos 14 diz assim: mas aquele que duvida é condenado se comer, porque não come por fé. E tudo que não provém de fé, isso é pecado. Então já dizer que aquele que duvida é condenado. Jesus nos manda, diz que em verdade, aquele que crê em mim. Assim, no versículo 22 disse, assim, que seja qual for o modo de crer, escuta, seja qual for o modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permanece entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que ele aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo quanto não provém. Então, fala da condenação. Diz que aquele que não crê e duvida, esse é condenado. Essa condenação não é condenado à morte eterna, não é condenado para ir para o inferno. It's not about that. É condenado a viver o problema que você está atravessando. Porque quando você não crê, você dá mais força ao problema para poder operar. Então, se nós comemos o evangelho e nós não cremos nesse evangelho, nós somos condenados. Condenados a viver aquilo que nós não desejamos mais viver nessa vida. E nós vamos ficar condenados. Então, Jesus disse, em verdade, aquele que crê em mim, mais obra fará daqueles que eu fiz. Então, o caminho de crer é Jesus Cristo. O caminho de crer é somente em Jesus Cristo. Então, usa o seu caminho, usa Jesus como o caminho da sua salvação, como o caminho do seu escape, como o caminho, como a única verdade que vai mudar a sua história. Um cantor, ele dizia, nós estamos a sofrer porque ninguém nos falou a verdade. Nossos pais não nos falaram a verdade. Ninguém. Estamos em família cuja verdade foi ocultada. As pessoas sentam em cima da verdade. Não nos falam a verdade. Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. So, if you don't know the truth, you can't be free. Você não pode ser livre. Então, a verdade é que nos liberta. A verdade é que irá nos libertar. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade é que por anos e anos vocês estão à procura, vocês não têm achado. Eu sou essa verdade. Eu sou também a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nesta manhã, usa Jesus como seu caminho, como a sua verdade e como a sua vida. E chega-te diante do Pai. E certamente que o Pai é poderoso para poder mudar a sua história. Eu quero orar por si. Eu quero ministrar uma palavra de oração. Eu quero que tu creia na oração que eu vou fazer nesta manhã. É uma oração que vai mudar algo na sua vida. Eu vou fazer uma oração que vai mudar algo na sua vida nesta manhã. Não importa o que você está atravessando. Mas eu digo, a oração que eu vou fazer, talvez é possível que eu tenha feito outras orações, mas eu vou fazer uma oração. E que essa oração, crendo, vai mudar a sua história. Vai mudar a sua história. Vai ser uma oração que vai mudar a sua história. A sua história nesta manhã não pode prevalecer a mesma. A sua história nesta manhã precisa experimentar mudanças. Não importa os anos de sofrimento, não importa os anos de tanta coisa que talvez você venha passando, mas a oração que eu vou fazer fará com que a luz de Deus resplandeça sobre si. A luz de Deus resplandeça sobre si, sobre a sua casa. A oração tem poder. A Bíblia diz que se existe alguém doente no vosso meio, chama os presbíteros
e orarem por si, vão orar por si, vão fazer imposição de mãos, e a oração feita com fé pode muito nos seus efeitos. So, the prayer that I will make in this morning, surely that will change your life. Your life will never remain the same. I don't care what they did, what they said, but I will make a prayer. Eu vou fazer uma oração nesta manhã. Se fizeram, deixaram de fazer, que tipo de maldição reina na sua vida? Mas a oração que eu vou fazer. Por isso, creia que Jesus, Ele pode agir na sua vida. Se pode colocar a sua mão no peito aí onde você está e fechar seus olhos. Amado Deus, em nome de Jesus, eu estou orando nesta manhã a favor de todos que através dessa live estão me acompanhando. Alguns enfrentam problemas, desafios, lutas, enfermidades, esterilidades, barreiras, obstáculos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu estou usando esse tempo para clamar, usando esse canal como ponto de contato para interagir na vida dele. Não há obstáculo para o seu agir, não há barreira para que a unção opere, nosso Deus, nesta manhã. Olha para a fé dele, olha para a fé dele, olha para a fé dos teus filhos que está a ser depositado nesta manhã nesse canal. Em nome de Jesus, Pai, eu estou ministrando libertação, eu estou ministrando vida, eu estou ministrando o teu poder, ó nosso Deus, na vida deles. Que haja libertação, que o demônio que há anos vem torturando a vida dele, a vida dela, que seja quebrado, que caia em terra agora, em nome de Jesus. Eu repreendo esse demônio. Na autoridade que me é conferido pela palavra, eu estou repreendendo o mal. Eu estou arrancando o mal pela raiz na vida de todos que estão nos acompanhando através dessa live. No nome de Jesus, Satanás, você não tem poder. Saia dessa vida agora. Saia dessa família. Saia em nome de Jesus Cristo. Eu te coloco embaixo, Satanás. Pai, eu declaro a cura, declaro a libertação, declaro o avanço, que a luz resplandeça desde já na vida dos teus filhos, que todos nesta manhã sejam abençoados, que experimentem o milagre. Eu profetizo o milagre de restauração de vida, ó nosso Deus, na vida dos seus filhos nesta manhã, Pai. Eu levanto o clamor a favor deste lugar na qual eu me encontro, que a bênção flua sobre esse lugar, a bênção flua sobre aonde os teus filhos estão nessa onda, que a bênção possa fluir para a glória do nome de Jesus. Eu oro e eu declaro a bênção que enriquece, não acrescenta dor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Creia que a tua história está transformada, está mudada. Que Deus abençoe a sua vida. Seja vencedor nesta manhã. Eu declaro vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço e um beijo para todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Pai, Senhor, todos que estão nos acompanhando, irmão Hélio, irmão Cisnomar Salbona, irmão Hélio, irmã Laurinda, que Deus abençoe a todos vós, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, talvez até madrugada de hoje, eu estarei orando consigo para a glória do nome de Jesus. Partilhe esse vídeo com muitos, deixa com todos os seus grupos, faça 50, partilha com 50, 100 e permita com que muitos possam ser libertos através dessa mensagem, através do poder da oração. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até amanhã.